Então, vamos seguir fazendo a leitura de Romanos, capítulo 6, versículos de número 5 até o versículo 23, tá bom? A leitura é um pouquinho longa, mas vamos ler para a gente entender melhor, tá bom? Olha só. Porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Cristo. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, para sempre, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às paixões. Isso não pode acontecer. E nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei os membros do seu corpo a Cristo, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. A lei, a escravidão e a graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que, daquele a quem vos ofereceis como servos, para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, porque, outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina, a que fostes entregues. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa mente, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque, quando éreis escravos do pecado, estáveis e isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe você, tá bom?